Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início agora à mesa da tarde do nosso seminário Os Rumos da Política de Droga no Brasil. Essa mesa vai tratar da redução de danos, como lidar com o uso de drogas. E para conversar sobre esse tema com a gente, temos aqui a Luana Malheiro, que é antropóloga e membro fundadora da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que Usam Droga, a LAMPUD, e da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. O Bruno Logan, que é redutor de danos, psicólogo e apresentador do canal RD Conlonga, e o Cleiton Ferreira, que é redutor de danos no É de Lei. É um prazer tê-los aqui. Vamos então começar com a Luana. Luana, você tem 20 a 25 minutos. Obrigada. Obrigada a todas e todos. É uma alegria, assim, estar compondo esse evento. Eu participei aí todo ao longo do dia. Fiquei muito bem impressionada da gente ter uma defensoria tão de luta e trazendo debates assim tão do nosso campo. Isso é algo que aquece o nosso coração, né? Porque a gente lembra que a gente vive no país do genocida, né? Onde o genocida está aí dirigindo as políticas, e aí nunca foi tão importante a gente conversar sobre a importância da justiça social e do próprio papel da Defensoria Pública de segurar a democracia aí nos dentes, porque a gente tem vivido mesmo um desesperançar aí das instituições públicas, né? E a Defensoria Pública para nós, para a RENFA na Bahia, é um alento, e aí muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu acho que, primeiro, para começar a pensar um pouco da redução de danos, né? Eu tenho me arriscado esses últimos tempos, os últimos tempos, a pensar a magnitude do problema que a gente tem, né, com relação à guerra às drogas. Eu sou baiana, mas atualmente eu estou aqui em Montevidéu, no Uruguai, fazendo parte do meu doutorado, que também é um pouco desse entendimento dessa conspiração em que o Brasil está incluído, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria começar trazendo uma perspectiva mais histórica, para a gente não achar que, assim, o tempo inteiro na vida a gente viveu isso que a gente está vivendo agora, e como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que o Brasil chega nesse ponto, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, eu vou passar isso muito rapidamente, porque é uma longa história, mas a gente sabe que o proibicionismo, a opção pela proibição das drogas, no começo da história, lá na década de 30, nos Estados Unidos, nunca foi sobre drogas, né? Nunca foi, e declaradamente nos documentos históricos não era sobre drogas, né? Então, a gente tem uma série de dados já reunidos, né, que vão mostrar que o proibicionismo ele é encabeçado por um conjunto de grupos políticos representantes da supremacia branca nos Estados Unidos, com o objetivo de controlar populações pobres, negras, latinas, imigrantes, e estender essa tecnologia para outros continentes, né? Então, quando a gente está falando do proibicionismo, a gente está falando de uma tecnologia de poder muito grande, muito poderosa, que vem se construindo aí ao longo dos anos, né? E essa política, ela contou com alguns expoentes, né? O Harry Kissinger foi um dos caras, diretores da polícia, que cria aí as ideias dessa primeira política proibicionista, onde se partia de o que eu chamo de as fantasias coloniais. Então, os homens negros vão fazer uso de maconha para violentar as mulheres brancas. E aí você cria uma política. Então, em momento nenhum se falou sobre a questão de saúde, ou a questão de saúde pública, ou a saúde da população em geral.
sempre foi muito explícito lá no começo, que era uma política que servia à proteção da população branca e à criminalização, à perseguição das outras populações, em específico no nosso país, a população negra. Se a gente for fazer uma análise hoje, macro, do que a gente tem e de como que essa política ela vem se desenvolvendo, numa perspectiva de sistema mundo, a gente vai entender que esse pacto, que foi um pacto da branquitude, que foi um pacto colonial, ele reproduz as desigualdades socio-raciais de todo o nosso continente. Então, a gente diz que essa guerra, ela não é uma guerra às drogas, ela é uma guerra etnocida, ela é uma guerra contra culturas, contra modos de existência, modos de viver. As drogas, elas não aparecem com a proibição, elas não brotam do nada, né? Elas aparecem ali do lado dos humanos, né? Então, como antropóloga, eu sei, consigo precisar em diversos momentos da nossa história, enquanto humanos em sociedade, em que a gente conseguiu fazer a gestão do uso de drogas de diversas maneiras. O que a gente não tem para apresentar é um dado de uma sociedade livre de drogas. Isso foi um advento que a humanidade ainda não inventou, porque a alteração da consciência faz parte da constituição do próprio humano. Então, se você for na Bolívia, você vai ter as populações originárias que ainda faz uso das horras de coca, né? E como a política imperialista ela foi e é uma política que invade essa cultura, que invade esse território, que destrói as ideias dessa comunidade. Esse pacto, teve um momento que esse pacto ele foi problematizado, né? Ele foi problematizado. Então, você teve uma gama de cientistas e dos movimentos sociais também que passam a denunciar, né? A denunciar a falta de evidência científica, a denunciar a falta de tratamento às pessoas que usam drogas. E aí isso leva a todo esse aparato da proibição a criar, então, pesquisas, a criar uma clínica. Então, basicamente, para reduzir e encurtar essa história, a forma como hoje é tratado muitas pessoas que usam drogas, ela vem dessa construção que serviu, dessa construção de clínica que serviu para fortalecer o proibicionismo. Então, ora, não era interessante apresentar uma perspectiva de que as pessoas conseguem ter uma boa relação com o uso de drogas. Então, essas pesquisas elas foram importantes para provar que todo uso de drogas ele vai gerar um abuso de drogas. E aí, algumas categorias proibicionistas foram criadas nesse momento para se construir uma clínica onde a pessoa que usa drogas ela não tem direito à fala, né? Ela não tem direito à autonomia, ela não tem direito à livre expressão do pensamento. Então, ela é um sujeito vazio, né? Ela é o corpo sem alma lá do Barroso, mas eu vou voltar nisso. Então, o que a gente tem da construção dessa clínica é o silenciamento das pessoas que usam drogas, a produção desse estigma com relação à pessoa que usa droga, que vai se associar a diversos outros estigmas, né? A gente tem aí esse dado, um ódio que é construído ao longo da história com relação às pessoas que usam drogas, e claro, isso não foi inocente, contou com a articulação da mídia, contou com a articulação das pesquisas e com a articulação de um setor político muito bem fortalecido. O que a redução de danos tem a ver com isso tudo e qual é o momento que a redução de danos chega nesse cenário, né? Eu acho que eu costumo dizer que a redução de danos ela faz uma reviravolta na história da política de drogas, né? Ela faz uma reviravolta no proibicionismo, porque a redução de danos é esse lugar onde a gente vai construir a nossa narrativa, onde a gente vai construir o nosso esperançar, né? Então, a redução de danos
ela cria a possibilidade da junção da clínica e da política, porque ela convida a pessoa que usa drogas para construir a sua clínica, para construir o seu cuidado. Então, não é o cuidado que é do redutor de danos tal, não é o cuidado que é do psicólogo tal, que é da assistente social tal. É o meu cuidado. Eu vou compartilhar a minha vida com você e junto a gente vai sentar e vai ter essa conversa. Então, a redução de danos é esse convite para essa conversa inoportuna, né? Que essa conversa que mexe com a gente, porque requer necessariamente a gente apresentar que o grande dano da guerra às drogas é essa quantidade de morte, de extermínio, que se tem produzido na intenção de se controlar. E aí a gente já consegue entender que não é um controle às substâncias psicoativas, é um controle, uma perseguição, uma morte às populações. Cada cidade, cada contexto da América Latina vai ter a sua manifestação proibicionista, mas a gente tem uma identidade na América Latina, né? Todos nós, na América Latina, estamos vivendo uma situação de guerra. Todos os dados da América Latina, eles são muito parecidos. As pessoas não morrem de overdose, as pessoas não morrem por uso de drogas, as pessoas morrem de tiro, as pessoas morrem em territórios de guerra. As pessoas morrem não necessariamente usando drogas, comprando drogas ou vendendo drogas, né? As pessoas morrem habitando um território, né? Então, essa política de morte, ela é uma política que ela vem sendo construída há um certo tempo. A gente fala que teve um momento na história do Brasil onde se começa, inclusive, a debater política de drogas em outros termos, né? A se falar de direitos humanos, do cuidado em liberdade, a redução de danos sai mais fortalecida, mas aí a gente tem um fenômeno que se chama epidemia de crack, né? Epidemia de crack é um negócio que foi inventado, criado, para justificar o retorno de um proibicionismo muito mais cruel, muito mais mão dura, que vai entrar na perspectiva do cuidado e vai punir pelo cuidado. E aí as comunidades terapêuticas existem para isso. As comunidades terapêuticas entraram em cena nesse momento, exatamente nesse momento político, onde inclusive uma parte da militância começava a dizer: usuário de maconha, ok, usuário de crack não está tão ok, né? Então você começa a vir um estigma muito mais forte com relação à pessoa que usa crack. E para além dessa questão do estigma, a gente tem a construção de política pública, né? Então você teve internação compulsória no Rio e em São Paulo como resposta à tal da epidemia. Não se tinha evidência científica nenhuma, não se tinha dado nenhum, mas se investiu pesadamente numa política que aumentou a perspectiva de guerra. O crack é possível vencer no Brasil inteiro. Foi uma política que fortaleceu o eixo autoridade. Isso significou mais arma, isso significou mais aparato de guerra dentro dos territórios. Então, o que a gente pode dizer com relação às epidemias de crack que foram inventadas em diversos países da América Latina, que foi a forma do proibicionismo retornar, né, de uma forma muito mais forte, muito mais contundente. E aí, nesse sentido, eu queria falar assim, de alguns momentos do surgimento da redução de danos, que eu acho que nos ajuda a pensar onde que a gente está agora e para onde que a gente vai, né? Então, eu acho que o primeiro momento, quando a gente está falando assim dessa perspectiva do global, a primeira vez que a redução de danos, então, aparece no cenário internacional no Reino Unido, em 1926, quando você tem aí o uso abusivo dos opioides no momento de guerra, e aí você tem a criação das terapias de substituição. E o termo redutor de dano, redução de danos, ele aparece pela primeira vez no relatório Holliston. Isso foi em 1926. Quando vai chegar lá, em 1980, a gente vai ter um grupo de usuários, 1980 isso, de usuários de drogas,
que é a composição de uma rede que é próxima à nossa rede latino-americana de pessoas que usam drogas, que se chama Junk and Bonding, que eu tive o prazer e a felicidade de estar numa assembleia da rede internacional de pessoas que usam drogas com o Junk and Bonding contando essa história, né? Em 1980, então, 84 em específico, motivados pelo fato de uma farmácia localizada no centro da cidade, em Amsterdã, ter decidido interromper a venda de apetrecho de injeção para usuários de drogas injetáveis e com medo da possível epidemia de hepatite B, a União Junk Bonding, uma associação de ex-usuários e de usuários de drogas em atividade, preocupada com o papel dos usuários de drogas na sociedade e seus direitos civis, lançou então a ideia da livre distribuição de seringas. E aí, qual é o grande lance, né? Foi a seringa, a redução de danos é a seringa, né? E aí você tem aí essa coisa de que você tem um entendimento, a epidemia de AIDS, de HIV, estava entrando nesse momento no cenário internacional, e aí você tem a substituição, até a questão da troca de seringa como uma forma de conter essa epidemia. Mas a redução de danos não é a troca de seringa. A redução de danos não é um insumo. A redução de danos não produziu isso. A redução de danos, o grande lance da redução de danos é que um bando de usuário se reuniu e disse: nós precisamos existir na política pública. Nós precisamos ter voz na política pública. Nós precisamos nos organizar politicamente. E a partir do lugar de pessoas que usamos drogas, né? A gente não pode ter o nosso direito saqueado porque a gente faz uso de drogas. E a gente vai dizer isso. Então, eu acho que o grande lance que a redução de danos traz é essa metodologia de organização política das pessoas que usam drogas, é esse reconciliar essas ou tantas possibilidades, né, do cuidado da redução de danos. É a possibilidade de você existir usando drogas, né? De você pactuar o seu tratamento, o seu modelo de cuidado. É você entender que o seu território, a sua história, a sua identidade, elas são ferramentas cruciais para você entender o seu cuidado. Então, eu não vou chegar para uma pessoa e vou dizer para a pessoa assim, ó, abandone toda a sua história, abandone tudo que você é. A partir do momento que você entrar aqui na minha comunidade, você vai virar outra pessoa, eu vou lhe dar até outro nome. Só que isso dura 9 meses. E o mundão aqui fora está bombando. A guerra continua, entendeu? A guerra continua. E não dá para você exigir que para uma pessoa se trate, ela entre numa conversão religiosa, né? O Brasil é ainda um Estado laico. Nós precisamos defender o Estado laico, né? Eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de uma religião de matriz africana. Eu sou um EQED, né? Então, eu sei da importância da religião no meu cuidado. Mas eu não posso, enquanto política pública, impor isso às pessoas, né? Então, quando a comunidade terapêutica impõe a minha sexualidade, impõe a minha orientação religiosa, diz que é para eu abandonar a minha história, ela não está construindo um cuidado comigo. Ela está construindo um cuidado que está contando com a ausência do pensamento crítico, né? Que esse usuário de drogas, ele não tem uma reflexão. A história dele não me interessa, né? E aí, eu não sei, vocês me digam aí como é que está essa coisa do tempo, viu? Que eu sou completamente avoada e não estou controlando. Quando a gente fala dessa questão da redução de danos, né? E da importância da redução de danos nessa questão da produção de uma reflexão crítica com o usuário de drogas, isso vai significar muitas vezes a gente ter essa conversa incômoda de dizer que a culpa não é sua, ou a culpa não é da droga, né? O dano maior é desse sistema de proibição, né? Eu fiz uma pesquisa com mulheres usuárias de crack, né? E aí
olhando um pouco para essa questão mais do uso e do abuso de crack, né? E aí ela acompanha algumas situações de retiradas de bebês, de mulheres na maternidade, né? E esse também um foco de atuação da Rinfa, e aí é muito cruel, sabe? É muito cruel quando você vê uma mãe que diz, não, a culpa é minha mesmo. Eu acho que a culpa foi minha porque eu estava usando crack. Mas, olha, perto da gestação eu estava me cuidando, eu fiz tudo certo, né? Eu procurei o serviço de saúde, eu confiei na assistente social, né? Eu confiei no serviço social da maternidade. E quando eu entro na maternidade, né? As pessoas só veem a criança e as pessoas entendem que existe um direito da criança que é afastado do direito da mãe. E essa mulher volta para a cena de uso, oca, né? Vazia, sem seu filho, né? Jorrando leite, né? E o que é que ela encontra? O que é que ela encontra quando ela volta? Ela encontra o crack. E o crack ocupa, né? O crack faz com que ela esqueça por algum minuto que o Estado foi cruel ao ponto de sequestrar o filho dela, né? E aí não adianta a gente, né, ficar achando que a culpa é do crack, né? Quando você vê histórias de mulheres que têm a trajetória de vida completamente marcada por situações de estupro coletivo, corretivo, de agente de segurança pública, agente de segurança privada, com alto teor de ódio racial, que eu não tive nem coragem de escrever no meu livro. Como que vocês acham que essas companheiras elas estão vivendo um ambiente de guerra? Como que se vive em ambientes de guerra? Né? Então, acho que muito por conta dessa situação assim que a guerra às drogas tem produzido, a gente da Renfa tem tido um cuidado muito grande assim de produzir uma militância que ela seja primeiro nos territórios, né? Que a gente consiga ocupar esse território que era ocupado com violência policial, com articulação política, né? A gente tem na nossa rede, a gente hoje ocupa 13 estados brasileiros com mulheres com trajetória de rua, mulheres egressas do sistema, algumas mulheres já ainda estão no sistema, mulheres trabalhadoras sexuais, porque a gente acredita que a narrativa da saída desse grande problema, ela só vai estar quando a gente colocar na mesa essas pessoas. Quando se decidiu esse pacto, nós não estávamos lá. Nós não estávamos sentados nessa cadeira, nós não decidimos esse genocídio, né? Mas nós queremos fazer parte dessa solução. Nós temos um projeto político para esse país e para esse continente. Nós temos um plano, nós todos antiproibicionistas, redutores de danos, nós temos um plano e a redução de danos é esse plano, né? Porque a redução de danos, ela torna inegociável o proibicionismo. Inegociável o proibicionismo sem reflexão, né? Eu tenho esses dias, acho que foi dia 10, não sei, fez não sei quantos anos do julgamento lá do Elishman, né? E eu gosto muito estou num momento da minha vida que eu estou estudando as maldades, né? As maldades desse mundo. E aí, quando você olha lá o julgamento de Elishman é um cara que foi crucial na Alemanha nazista, porque foi a figura que o genocida, que enviou lá os judeus para a morte. E é incrível assim, o texto de Hannah Arendt, quando ela vai falar desse julgamento, porque Elishman era um cidadão de bem, né? Era um homem comum, era um burocrata. E o mal banalizado, ele mora no burocrata, no cidadão de bem, que não reflete, né? Que não parte da sua reflexão crítica, né? O que a gente vive hoje é o mal banalizado, né? A banalização da morte, o que é essa gestão, né? Não existe, são mortes por Covid, mas são mortes por uma gestão pública, né? É um governo que instaura a crise, é um governo que vive da crise,
é o governo que vive da quebra do pensamento crítico, né? Que é essa ideia mesmo que o proibicionismo tanto sustentou com relação às pessoas que usam drogas. O proibicionismo aposta no nosso silêncio. O proibicionismo ganha com nossa desarticulação, né? Ganha quando a gente não se coloca, quando a gente não se coloca e não coloca os nossos companheiros numa posição de reflexão crítica. A gente só vai combater o mal banalizado no momento em que a gente pegar na mão de cada companheiro e produzir essa reflexão crítica, né? E conseguir entender que a redução de danos faz bem à democracia, certo? Porque a redução de danos coloca essa possibilidade do cuidado via participação política, né? Não é uma possibilidade, é uma condição. É uma condição. Você quer se cuidar no meio dessa treta toda? Então venha para a luta, né? Então é esse um convite que a redução de danos faz. Eu acho que a redução de danos torna aí essa proposta bolsonarista inviável, tanto que foi completamente sucateada, tanto que você teve aí a nova política de drogas que reorienta toda a linha de cuidado para as comunidades terapêuticas, fortalece a internação compulsória, justamente nessa ideia, como é que Laranjeira fala, Bruno Logan? Coerção por compaixão, compaixão pela... Sabe, uma coisa assim, coerção com compaixão. Que aí a galera não tem mais nem vergonha, né? Assim, que é isso mesmo, né? A galera quer controlar, a galera quer punir, a galera acha que o cuidado que existe, que funciona, é esse cuidado, é a internação compulsória, são os leitos, né? É o hospital, é a ausência da identidade política, né? Então, faz todo sentido você tirar o termo redução de danos da política. E veja, isso não é menor você tirar um termo. Claro que a gente aprende a existir, a gente da redução de danos, a gente sabe disso, né? A gente que trabalha, que a gente existe independente das instituições, certo? A redução de danos, ela reorienta uma cultura, ela nos coloca, ela nos repõe a nossa autonomia, sabe? Eu posso cuidar do meu uso de drogas, eu tenho a capacidade, a partir dos armamentos que eu construo a partir da minha história de vida, a partir de uma reflexão crítica do meu passado, de onde eu vim, para onde eu vou, da minha sexualidade, da minha religiosidade, né? Então, é essa complexidade que é esse convite que a redução de danos faz, que não tem lugar no governo Bolsonaro, porque não tem nem Conselho Nacional de Políticas de Drogas, não existe. Né? Não existe espaço de participação política. Existe a reordenação desse modo de tratar e desse lugar que nos é colocado. Né? Lá atrás, quando se cria o proibicionismo, a Nancy Reagan, que é uma das figuras que vai pensar a perspectiva da prevenção proibicionista, ela vai trabalhar com essa ideia do just say no, apenas diga não. Como se fosse um negócio super fácil, né? Apenas diga não às drogas, que é a aposta justamente nessa perspectiva não reflexiva. Se fosse simples para algumas pessoas, simplesmente dizer não às drogas, elas fariam de maneira autônoma, né? Mas as pessoas estão usando drogas para resolver traumas históricos, né? As pessoas estão usando drogas, estão usando mais drogas na pandemia porque de cara é foda, né? Você acordar, lembrar que é brasileiro, aí você olha as notícias, e aí a vacina, a patente da vacina, e aí você vê um cenário de tanta injustiça social que a gente fica... Como é que vai, né? De cara. Então, eu acho que, entrando aí nas conclusões, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente for pensar os rumos do nosso país com relação à política de drogas, para a gente não cair nesse erro de que de que a questão é as drogas. Nunca foi sobre drogas, a gente sabe que é isso. Eu vi o debate antes sobre o RE
a questão dos critérios objetivos, que é algo, né, que quando a gente vai ver a atuação da nossa polícia racista, é algo que acaba produzindo muito mais injustiças, né, socio-raciais. Eu gosto muito dessa ideia que a Natália traz do kit flagrante, né? Você informa a polícia qual é a quantidade que tem que levar, e aí o RE precisa ouvir muito associações e organizações de usuários de drogas para conseguir trazer uma outra resposta. O nosso projeto de legalização, de regulamentação, ele precisa passar necessariamente por olhar os custos da guerra às drogas, né? A Julita traz aí uma pesquisa impressionante que mostra aí esses custos e como que a gente consegue fazer com que esses custos sejam votados na implementação de serviços de redução de danos, né? Você vê países como Portugal, que tem uma política de mais de 10 anos de descriminalização, você tem todo o recurso que foi investido numa rede de redução de danos. Você tem centro de convivência, você tem centro de tratamento, você tem terapia intensiva, você tem terapia comunitária, você tem redutor de danos na rua, você tem redutor de dano no carro, você tem sala de uso protegido. Tem tanta coisa para a gente explorar na redução de danos, mas a gente precisa ter verba para isso. Então, a gente traz aí essa coisa da legislação de Nova York também, da questão da reparação. Acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Olhar os Estados Unidos, mas olhar assim, ó, a gente pode usar isso tudo, mas o racismo que a gente produz é de outra dimensão. O racismo brasileiro é de outra dimensão, né? Então, a política de drogas no Brasil, a gente precisa pensar nos nossos termos a partir da nossa própria escuta. E aí, concluindo agora de verdade, eu vou repetir a frase do ministro Barroso, que essa foi uma frase que eu coloquei lá no livro também, quando ele fez o julgamento lá do RE, né? O crack muda a equação do problema das drogas, porque ele transforma as pessoas num corpo sem alma. Eu fiquei chocada. Como é que o cara estudado, um juiz, um cara que estudou, gente, quanto é que ganha um juiz desse para falar um negócio desse, né? E o que ele está querendo dizer para nós? O que ele está querendo dizer com isso? Porra, porque os usuários de maconha tudo bem, mas aqueles nóia não, pô. Aqueles nóia não. Aquele saci, aquele povo não. Aquele povo é um corpo sem alma, né? E aí destitui de humanidade, mais uma vez, os usuários de crack. E aí, olhando muito aqui o contexto uruguaio, a legalização da maconha, algo que foi muito positivo, que traz uma outra perspectiva, um outro diálogo, mas ela andou junto com a lei de faltas, uma lei que criminaliza a ocupação do espaço público por pessoas em situação de rua e usuários de pasta base, né? A legalização da maconha teve um custo para as comunidades periféricas. As comunidades periféricas aqui em Montevidéu estão pagando o preço da legalização da maconha. Nem todo mundo pode fumar maconha boa, não. Nem todo mundo tem acesso à maconha legalizada. A guerra não cessou. A guerra se transformou, está mais escondida, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso no Brasil. Porque no campo antiproibicionista, se vocês querem debater só a legalização da maconha, não contem comigo. Não contem comigo. A gente vai debater a legalização de todas as drogas. A gente vai debater a descriminalização das pessoas. A gente vai debater o bem viver e o direito à vida. Se não partir disso, a gente não senta. E eu sei que a gente precisa sentar. E eu quero muito que a gente sente junto e construa um outro projeto para esse caos aí que está acontecendo, viu? Obrigada pela escuta de todos vocês. Estou aqui atenta. Obrigada, Luana. É maravilhosa a sua fala, assim, passou o tempo, mas eu não estava conseguindo te interromper, assim, eu nem me apresentei, né, no começo eu sou Fernanda, defensora pública, sou do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e no Núcleo, só vou falar bem brevemente, a gente trabalha com muitas das coisas que você trouxe, com comunidade terapêutica e especificamente com o território da Cracolândia aqui na cidade de São Paulo.
Faz mais de 9 anos que o núcleo acompanha toda a sorte de coisas absurdas que já foram tentadas lá, inclusive internação em massa de pessoas em 2017, com esse discurso do crack, né? Então, a quem interessa que os usuários de crack sejam colocados como zumbis, né? Colocados nessa fala que você trouxe do Barroso, né? Quem interessa essa imagem das pessoas que usam drogas que a gente vê, que usam tipos de drogas específicas que a gente vê tão reproduzida nos meios de comunicação, e como isso é horrível e representa um retrocesso enorme para o que já houve tentado ali naquele território, né? Então, acho que isso foi importantíssimo. E em relação especificamente às mulheres, por triste coincidência, hoje mesmo fui procurada por mais um caso de uma mãe que também, ela estava num ex-hotel social, que hoje se chama CIAT, lá da Brasilândia, e em razão da pandemia teve uma recaída, e aí tem filhos, e foi procurar ajuda, e qual a ajuda que ela recebeu? Os filhos foram retirados dela. Então é isso, né? Isso é todo dia, infelizmente, é assim que o sistema está tratando essas pessoas, as violentando cada vez mais. Então, acho que você trouxe reflexões importantíssimas. Aproveito aqui para, antes de abrir a palavra para o Bruno, divulgar o caderno da Defensoria, que nos motivou a fazer esse evento, que tem lá 2 artigos sobre redução de danos. Vou colocar o link. Foi uma parceria do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, da Escola da Defensoria e do Núcleo de Situação Carcerária. Vou colocar o link no YouTube aqui.